Eu prometi para vocês, no meu convite, que essa vai ser uma conversa muito prática. Eu quero fazer um negócio prático, eu não quero ficar falando muito sobre questões teóricas, nada disso, e vou tentar cumprir essa promessa. Mas antes de falar, eu só preciso contextualizar o que a gente está querendo falar hoje e qual é para quem que a gente quer falar. Isso é importante, porque para que vocês entendam e alinhem as expectativas. Acabei de desligar meu celular aqui. Para que vocês alinhem as expectativas. Quem é o nosso público-alvo hoje? Naturalmente, são gestores, eu não vou nem falar proprietários, mas são gestores de clínicas veterinárias, de alguma forma envolvidos na gestão de clínica veterinária. Mas ainda dentro de clínica veterinária, eu estou falando especialmente para gestores que querem fazer uma gestão que eu chamo de uma gestão ativa. Eu considero que há dois tipos de gestão de negócio, e não estou dizendo que uma necessariamente é melhor e a outra é ruim, mas existem basicamente dois tipos de gestão. O que eu chamo de gestão receptiva e o que eu chamo de gestão ativa. E hoje a gente vai falar muito para quem quer fazer uma gestão ativa. E o que é isso, Ricardo? O que é uma gestão receptiva e uma gestão ativa? Uma gestão receptiva é uma gestão que não é fácil de fazer, tem suas dificuldades, porque não é fácil você tocar um negócio, qualquer que seja ele. O negócio do ramo pet é ainda mais complexo, porque o ramo pet mistura muitos negócios dentro de um único negócio. Então, às vezes, você tem uma loja que tem as suas características de negócio de loja, de comércio. Aí você tem uma clínica que tem as suas características de hospital. Muitas vezes você tem hospedagem que tem características específicas de hospedagem. Às vezes você tem um centro de estética ali, ou seja, você tem vários negócios num só. Isso já não é fácil você gerir. Mas o que eu chamo de gestão receptiva é basicamente o seguinte: é aquele negócio onde você se preocupa em ter ali seus produtos e serviços de acordo com o que os seus clientes precisam, você se preocupa ter um preço justo por esses serviços ou por esses produtos, você se preocupa em ter um atendimento de excelência, e tudo isso não é fácil de fazer. Manter um nível de serviço bom, manter um preço que seja justo, que não estou falando preço justo, não estou dizendo que é o menor preço, é o preço adequado para o seu público e para o que você está oferecendo, você ter os produtos certos, isso por si só é uma dificuldade para qualquer negócio. Já é uma batalha diária, especialmente para negócios pequenos, e fazer isso já é uma mega batalha. Mas o que caracteriza essa gestão receptiva? É uma gestão que eu brinco. Eu não sei aqui quem de vocês já assistiu um filme chamado Campo dos Sonhos. É um filme de 89. É um filme que tem uma frase muito interessante, que a história desse filme, basicamente, qual é? O filme, o protagonista é o Kevin Costner, e o que acontece? Ele começa a ouvir vozes, só ele escuta vozes. Ele é dono de uma propriedade no interior dos Estados Unidos, Iowa, se eu não me engano, e ele tem um milharal lá, e eles começam a escutar vozes assim do tipo: ó, construa e eles virão, construa e eles virão. E ele acaba que ele pega esse milharal e tira fora o milharal, uma parte dele, e constrói no meio do nada um campo de beisebol. Aí o pessoal fala: mas para que você vai fazer isso? Qual é o sentido? E aí, no final das contas, no filme, a história do filme é que, quando ele constrói, acontece uma coisa mágica lá, e começam a sair chegar no campo que ele construiu, grandes personalidades do passado, fantasmas, na verdade, grandes jogadores de beisebol do passado, e vêm jogar no campo dele. E só ele escutava essa voz: construa e eles virão. A gestão receptiva é meio que isso, é você esperar que o seu cliente venha, você prepara todo o seu negócio para receber esse cliente da melhor forma possível, mas você precisa que ele venha, você espera ele vir. Isso funciona? Sim, funcionou muito bem durante uma boa parte do tempo, e não é fácil de fazer. Volto a dizer, dá para ganhar dinheiro assim? Dá para ganhar dinheiro assim, mas está cada vez mais difícil para os negócios ficarem assim, porque antes um negócio, ele basicamente concorria com a sua vizinhança, vamos dizer assim. Então, uma pet shop, por exemplo, concorria com
pelos clientes ali daquela vizinhança, e os clientes daquela vizinhança utilizavam simplesmente os serviços que estavam ali por perto. Isso sempre foi assim até, sei lá, 20 anos atrás, e as coisas mudaram. Por que que mudaram? Porque hoje o cliente, primeiro, ele tem uma oferta muito maior de serviços aparecendo na frente dele o tempo inteiro. Hoje a gente tem internet, às vezes o seu cliente, que é vizinho da sua loja, está comprando numa loja a 300 quilômetros de distância pela internet, ou está comprando de uma grande rede que não tem uma unidade no seu bairro, mas está atingindo ele através de uma telemarketing ou através mesmo da internet. Então, isso de esperar o cliente vir e reconhecer o mérito do seu negócio está tornando, é mais difícil hoje do que já foi antigamente. Então, essa é a que eu chamo de gestão receptiva. E qual é a diferença da gestão receptiva para a gestão ativa? A gestão ativa é o que eu chamo de gestão turbinada, ela se preocupa com tudo que a gestão receptiva vai fazer também, você continua precisando ter um excelente nível de serviços, você precisa ter preços justos, você precisa ter os produtos e serviços que sua clientela demanda, mas você não espera necessariamente eles virem, você vai atrás de buscá-los. Inclusive, eu costumo brincar, né? Eu não, na verdade, existe uma frase de marketing que é muito engraçada, que fala assim, que não existe nada pior do que uma excelente propaganda para um produto ruim. Por quê? O que que acontece? Isso é só para chamar a atenção que quando a gente está falando de gestão ativa, de ir atrás do cliente, de fazer comunicação, de fazer marketing, de fazer tudo isso, de fazer propaganda e marketing, né? O que que acontece? Isso não dispensa você de ter um bom atendimento, muito pelo contrário. Se você tiver um atendimento ruim, você chamar muita gente para a sua loja, você conseguir tiver mérito na sua comunicação e conseguir atrair o seu cliente, o que que você vai ter de resultado? Você vai ter mais gente para falar mal do seu negócio. Então, é por isso que dizem que para um produto ruim, a pior coisa que tem é uma excelente propaganda, porque no final das contas o que a empresa consegue é ter mais gente falando mal do produto ou da empresa. Então, quando eu falo de gestão ativa, eu falo de ir atrás do cliente, de falar um pouco mais com o cliente, não só esperar ele chegar, não só esperar ele demandar, porém, isso não dispensa naturalmente de fazer tudo isso. Mas basicamente o que a gente vai falar hoje é para quem quer fazer uma gestão ativa. Para quem não quer simplesmente esperar o cliente chegar até a loja e fazer as coisas acontecerem. Ou seja, fazer uma gestão ativa, ela requer esforço. Porque o receptivo não, receptivo, claro, requer o esforço todo de preparação, mas você espera o cliente chegar. O ativo não, significa que você tem que ir atrás do cliente, você vai ter que fazer ações que você não faria antes, ou seja, você tem que sair da sua zona de conforto. E às vezes, gente, tem empreendedores que não querem fazer isso, ou não têm disponibilidade de fazer isso. Não é para essas pessoas que a gente está falando hoje. A gente está falando para pessoas que estão dispostos a investir alguma forma não estou falando necessariamente de dinheiro, mas especialmente de investir esforço para procurar o cliente ativamente. É para esse público, tá? Não, nada contra. Ah, eu não tenho como fazer nada disso agora, Ricardo. Eu quero me concentrar no meu feijão com arroz. Ok, então você pode assistir, obviamente, você é muito bem-vindo na nossa conversa, mas não é para você que a gente está falando nesse momento. Muito bem. Muita gente com quem eu converso quer agir. O problema não é saber, eu quero agir. É saber o que que eu faço, o que que eu tenho que fazer, aonde eu começo, por onde eu tenho que começar para agir, para fazer alguma coisa diferente. Porque tem tantas coisas que podem ser feitas e o que que eu tenho que fazer? Eu costumo dizer que tem dois passos que você tem que seguir. A primeira coisa é entender bem o seu negócio, conhecer ele de fato, e só depois de fazer isso, você começar a agir. A pergunta é, tá bom, conhecer, o que significa isso de conhecer? Como é que eu faço para entender o meu negócio? Muita gente não sabe por onde começar isso. Isso a gente vai mostrar um pouquinho de hoje, falando especificamente da parte de clínica veterinária. E quando a gente conhece o negócio, a gente vê que parafuso a gente vai ter que apertar.
Aonde eu vou ter que agir? Porque existem milhares de coisas que você pode fazer para melhorar o seu negócio. A pergunta é, qual dessas milhares de coisas eu devo fazer no meu negócio, para a minha realidade, para que eu obtenha resultado? Porque se você gastar tempo com aquilo que não é o mais importante para você, você está gastando esforço à toa, você está gastando bala para uma coisa que não faz sentido. Então, a pergunta é, aonde agir? Isso que a gente vai tentar mostrar algumas formas de você trabalhar essa questão hoje. Muito bem. Então, vamos para a parte 1. O que é entender o seu negócio, né? E aqui, quando eu estou falando de negócio, neste momento, nesta conversa, eu estou focando no negócio clínica veterinária. Eu sei que a maioria de vocês tem o negócio loja, tem o negócio estética, tem às vezes o negócio hospedagem. Hoje eu estou falando do negócio clínica veterinária, tá? Então, quando eu estou falando de entender o negócio, é olhando esse viés, é olhando essa parte do negócio do ramo pet. Então, vamos falar um pouquinho sobre entendimento do negócio. Muita coisa do que eu vou falar, você fala, pô, Ricardo, você precisava falar isso, isso é óbvio. Sim, mas é que às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que são óbvias, mas vamos construir todo o meu raciocínio de por que a gente fez o que a gente fez para vocês terem como ferramenta. Vamos lá. O que é um negócio de clínica veterinária? Bom, o propósito de um negócio de clínica veterinária basicamente é oferecer serviços médicos aos animais dos seus clientes. Então, você tem lá os clientes têm animais e você vai oferecer serviços médicos. A palavra-chave aqui é animal, né? Óbvio que você precisa de animais. Se você não tiver animais para atender, você não tem sentido de ter uma clínica veterinária. E se eu preciso de animais, isso é um ponto pacífico. A segunda coisa é, o que motiva um tutor levar o animal dele a uma clínica veterinária? Bom, os 3 principais motivadores de um tutor levar o animal dele a uma clínica veterinária são consultas, né? Na verdade, são 2 que se dividem em 3. As consultas médicas, né? Estou tirando aqui a parte de emergências médicas, que eu iria mais para uma questão hospitalar, mas estou falando das consultas. E aí existem as consultas de rotina, aqueles tutores que levam uma vez por ano para fazer uma visita anual, que são menos comuns do que deveriam, mas enfim. E as consultas que não são rotineiras, quando o animal está apresentando algum sintoma, que o tutor leva ele até o clínico veterinário. E aplicação de vacinas. Esses são os motivadores de visita de um animal a uma clínica veterinária, ou pelo menos os principais motivadores. Então, nós temos 3 pontos aqui: animais, consultas e vacinas. São os 3 pontos principais. Então, a gente precisa entender o negócio sobre essas 3 óticas: os meus animais, as consultas e as vacinas. Tá bom, na prática, o que significa isso? E agora nós vamos começar a falar da parte prática, né? Com esses promotores de visita, né, que eu chamei promotores de visitas, que são as consultas e as vacinações, o que é que promove a receita de uma clínica veterinária? Basicamente, você precisa, como eu disse, animais. Quanto maior for a quantidade de animais, que eu chamo de população atendida, que uma clínica veterinária conseguir atender, maior é a chance de que o faturamento dela seja aumentado. Isso é óbvio, né? Se eu atendo mais clientes, eu provavelmente vou ter um faturamento maior. E, naturalmente, o segundo fator não basta atender muitos clientes, eu também posso crescer prestando mais serviços para o mesmo cliente, ou no caso, como eu estou falando de clínica veterinária, eu posso crescer prestando mais serviços para cada animal que é atendido pela minha clínica veterinária. Esses são os meus promotores de receita. Muito bem, então vamos começar por entender o que é a população atendida de uma clínica veterinária. E aí eu vou mostrar para vocês dados reais, tá? Esses dados são dados todos reais de uma rede de clínicas veterinárias que é cliente nossa. Obviamente que eu não vou falar o nome, mas é uma rede que nos autorizou a compartilhar os dados sem a identificação da rede. E o que vocês vão ver agora são dados, então, reais, tá bom? Vamos começar pelo entendimento dessa população atendida. Então, vamos começar por isso, né? É entender o quê? Quando eu falo de população atendida, é saber
o tamanho dessa população que você está atendendo, ou seja, quantos animais você está atendendo, como é que está a evolução, essa população está crescendo, essa população não está crescendo, está diminuindo, pode acontecer, a população atendida pode diminuir, qual é o perfil dessa população? É importante ter esse entendimento, porque este entendimento pode gerar estratégias diferentes lá na frente quando eu estiver falando de aonde apertar o parafuso, aonde eu devo focar minha atenção. Então vamos lá. O que eu tenho que saber sobre população atendida? Qual é o tamanho dessa população? Quantos animais, de fato, eu atendo na minha clínica veterinária? Isso é uma pergunta que todo mundo deveria saber. Mas me arrisco a dizer que a maioria dos gestores não sabe quantos animais, de fato, você atendeu na sua clínica. E eu não estou falando de quantos animais você tem cadastrados no seu sistema, caso você utilize um sistema, e eu acho que todo mundo aqui que está aqui utiliza um sistema, né? A questão aqui não é quantos animais eu tenho cadastrados, mas quantos animais eu atendo. E aí, se vocês tiverem curiosidade, até por curiosidade, se alguém quiser dizer aí, eu sei quantos animais eu atendo. Pode escrever no chat aí para a gente ver se tem alguém que sabe de fato quantos animais estão sendo atendidos na sua clínica. E óbvio que eu não estou falando o número exato, mas pelo menos você tem uma noção da ordem de grandeza. Segunda coisa, você precisa saber, essa população ela está aumentando ou está diminuindo? Por quê? Eu costumo dizer que os clientes de um negócio, e a clínica veterinária não é diferente, elas são mais ou menos como um balde furado. Se você encher esse balde até a tampa e não fizer nada, esse balde, por causa dos furos, você vai perdendo água, perdendo água, até que o balde vai estar vazio. Com clientes é a mesma coisa. Pode acontecer do cliente deixar de comprar na sua loja por 1001 motivos. No caso da clínica veterinária, porque o animal faleceu, porque o cliente mudou de cidade, porque ele passou a comprar na concorrência. Tem N situações onde pode acontecer isso. Então, você precisa saber se a população está aumentando ou diminuindo. Segundo, qual é a população, qual é o perfil dessa população que você atende? Você atende só cachorro? Você atende só gato? Você atende mais cachorro do que gato? Como é que é esse perfil? Isso é importante saber também, porque isso pode gerar estratégias diferentes. Tem lugares onde você tem mais cachorro do que gato. Aqui no Brasil, por exemplo, a população de cães é muito maior do que a de gato. Mas, por exemplo, no Japão já está invertido. Hoje, existem no Japão mais pets felinos, gatos, do que cães. Então, aqui no Brasil não é assim ainda, mas tem tido um crescimento no número de gatos também. Segundo, a sua clínica atende todos os animais que passam pelo seu negócio? Porque esse é um ponto. Principalmente para quem tem um negócio multifacetado, né, que é aquele negócio que tem a clínica veterinária, mas também tem uma loja, mas também tem um centro de estética, a pergunta é, a sua clínica consegue atender todos os animais que passam lá? Os animais que vão até a sua clínica para tomar um banho de, sei lá, exatamente um procedimento estético, que seria um banho, ele também consome os serviços de clínica? O animal que compra, o cliente que compra os produtos, por exemplo, de alimentação na sua loja, utiliza a sua clínica, isso tudo você precisa saber para você poder elaborar uma estratégia. E a gente criou uma forma de você ver isso com relativa facilidade, que é essa que eu vou mostrar aqui agora. Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho 4 imagens praticamente que mostram muita informação importante, muita informação essencial, eu diria. Então, por exemplo, a primeira informação que está lá no alto à esquerda, animais vivos. Essa rede tem no seu banco de dados 4.820 animais vivos. Por que eu chamo animais vivos? Porque pode ter no banco de dados animais que foram cadastrados, mas já foram marcados como animais que já faleceram, não são mais animais vivos. Então, obviamente, um animal que já faleceu não vai ser uma fonte geradora de receita para uma clínica veterinária. Então é importante esse ponto, saber quantos animais vivos você tem. E aí eu chamo atenção para uma coisa, que é a qualidade do seu cadastro. Muita gente não se preocupa com isso. Às vezes o animal fica lá, o animal já faleceu, mas esse cadastro fica desatualizado. E aí você fica achando que você tem uma população, quando você, na verdade, você não tem. Fora isso, mais para a direita aqui, eu tenho que, apesar de 14.820 animais vivos no meu cadastro, eu tenho 1.715 animais ativos no meu negócio
clínica veterinária, ou seja, aproximadamente um pouco mais do que 10% dessa população de animais vivos é, de fato, atendida na minha clínica veterinária. E aí, quando eu estou falando de clínica veterinária, aqui eu estou dizendo o quê? O que significa animais ativos? São animais que usaram algum serviço da clínica veterinária, tipicamente uma consulta ou uma vacinação dentro de um período. Se eu não estiver enganado aqui, os animais ativos, estou falando de um período de 2 anos. Então, ou seja, eu tenho aqui um grande percentual, nessa loja que a gente vai analisar aqui como referência, eu tenho um grande percentual de animais que não estão ativos na clínica veterinária. Isso é um ponto. O que me dá uma noção de que eu tenho espaço para trabalhar o crescimento da clínica. E, ao mesmo tempo, me permite saber se eu estou conseguindo ou não aumentar essa população. O segundo ponto, agora os gráficos aí, esses gráficos de barra, ele mostra exatamente o quê? Qual é o perfil desses animais por espécie, as 5 espécies mais comuns. E aí a gente vê que, de fato, você tem muito mais cães do que as outras espécies. Nesse caso aí eu tenho aproximadamente 10 mil cães, em torno de 3 mil gatos, né? E se eu olho para animais ativos por espécie, eu guardo mais ou menos a mesma proporção. Alguma coisa próxima de 1.500 cães, desses 1.700 que eu atendi, em torno de 1.500 são cães, e devo ter alguma coisa próxima de 200 gatos atendidos de fato, ativos. Muito bem, então já comecei a entender um pouquinho da população que eu atendo. Eu atendo na prática, né, na minha rede, 1.700 animais. Ok. Desses, a maior parte é cão, seguido por gato. Isso qualquer proprietário, esse perfil básico de se você atende mais cão ou gato é conhecido. A questão é, eu consigo medir? Ok, agora você consegue medir qual é a população que você está atendendo. E melhor do que isso, você consegue saber agora nos gráficos de baixo se você está tendo uma população crescente ou uma população decrescente. E aí, neste caso aqui, quando a gente olha o gráfico que está embaixo, mais à esquerda, no canto inferior esquerdo, o que a gente vê? A evolução mensal de animais ativos, ou seja, quantos animais foram atendidos em cada mês nos últimos 2 anos. E aí vocês podem ver em todos os gráficos que eu vou mostrar que existe uma linha verde e uma linha vermelha. A linha verde é o número exato dos dados de cada um das medidas que a gente estiver fazendo. A linha vermelha é o que a gente chama de gráfico de tendência, né? A curva de tendência. Basicamente quer dizer o seguinte, se a linha vermelha estiver inclinada crescente, significa que existe uma tendência de crescimento naquela medida. Se ela tiver uma linha decrescente, existe uma tendência de decrescimento daquela medida. Então, ela permite muito facilmente a gente saber se as coisas estão crescendo ou decrescendo. No caso aqui dessa clínica, vamos entender a população dessa clínica. Bom, ela está com o número de animais ativos crescente. Ok, perfeito. A segunda coisa quantos animais cadastrados, quantos animais novos foram cadastrados nos últimos 24 meses? Veja que aí, nesse caso, há uma inversão. Embora eu tenha um número de animais crescente, o número de animais novos cadastrados, ele está diminuindo. Isso é ruim? Depende, não necessariamente. Nesse caso, pode ser pelo fato de que eu tenho um amadurecimento do negócio, e quando eu vou tendo um amadurecimento do negócio, naturalmente, o número de clientes novos que eu vou atendendo, ele não vai ser igual ao número de clientes novos para uma loja que acabou de abrir. Então, é claro que eu tenho que olhar isso dentro do meu contexto. Vocês podem ver aí, no caso desse gráfico aí, que em novembro de 2020, houve um pico muito grande de número de novos animais cadastrados. Por quê? Porque essa loja especificamente pode ter tido, eu não vou dizer se teve ou se não teve, mas pode ter tido uma abertura de uma nova unidade da sua rede, pode ter tido alguma situação que causou um crescimento do número de animais, e esse número vai se estabilizando com o tempo. Mas é interessante eu saber isso. Primeiro, se eu estou atendendo mais clientes ou não. Essa loja, por exemplo, está atendendo em torno de 1.715. Ali eu tenho o número de animais atendidos em cada mês. Isso pode ser utilizado como métrica e como meta. Tá? Do mesmo jeito que você define meta
de vendas, por exemplo, você pode definir metas de quantos animais eu desejo atender todos os meses, ou mês a mês. Você pode estabelecer essa meta. E aí, como você tem a medida, você pode acompanhar isso também. Então, isso já me dá um conhecimento que é o conhecimento da minha população, para entender o cenário geral com que eu estou trabalhando. E aqui, quando eu estou falando de população e estou falando de atividade, eu estou incluindo a parte de vacinação e estou incluindo a parte de consultas, tá, gente? Muito bem. No caso de... Agora, desdobrando um pouquinho os dados, desdobrando a análise da população agora entre consulta, que são os meus promotores de faturamento, né? Consultas e clínicas veterinárias. Vamos dar uma olhadinha como que essa rede está em termos de consultas. Eu falei consulta e clínica veterinária, não é? Consultas e vacinações. Vamos dar uma olhadinha como é que essa rede está em termos de consultas e como ela está em termos de vacinações. Vamos lá. Vamos analisar primeiro as consultas, tá? Vamos entender agora a evolução das minhas consultas. Muito bem. O que eu preciso saber quando eu estou falando da evolução das minhas consultas? De novo, quantos animais estão ativos, né? Qual é o número de animais ativos que eu tenho? Se o número de consultas que eu estou fazendo mensalmente está aumentando ou não, tá? Se o número de animais atendidos está aumentando ou não, é claro que as coisas estão relacionadas, porque se eu atendo mais animais, eu também vou ter mais consultas mensais, mas às vezes eu posso estar atendendo o mesmo animal mais de uma vez, então é importante entender esses dois números. Em que ritmo que esse crescimento está acontecendo ou não, se ele não está acontecendo, esse crescimento, se ele está acontecendo ou se ele não está acontecendo, se ele está diminuindo, em qual ritmo que isso está acontecendo. Como é que eu analiso isso? Bom, basicamente eu tenho uma tela parecida com aquela. Veja que o número aqui de animais, animais vivos continua igual. O número de animais atendidos muda um pouquinho, estava 1.700, se vocês lembram, 1.700 alguma coisa. Agora estamos falando em 1.681. Por quê? Porque tem animais, agora estou falando especificamente da parte de consultas, ok? E aí vamos ver, olha, número de consultas efetuadas. Então aqui é quantas consultas você efetuou por mês. Veja que você tem um número crescente para essa rede, e você tem o número de atendimentos, número de animais atendidos nas consultas. É um gráfico que guarda uma relação bastante próxima com o anterior, mas não é a mesma coisa. Uma é quantas consultas eu fiz. O outro é quantos animais diferentes foram atendidos nessas consultas. Você vê que eles não são exatamente iguais. Embora eles mostrem ali uma correlação próxima, eles não são exatamente iguais. Tem mês aqui que você tem pequenas diferenças assim no perfil. Mas isso aqui mostra se você está conseguindo atender mais animais na sua clínica veterinária e se esses animais estão resultando em mais consultas. E um outro número, e esse aqui é interessante, que tem muito a ver com o ritmo do crescimento, né? Se você está crescendo ou não, né? Aqui, que é o número de novos animais que você atendeu na sua clínica. Veja que este gráfico aqui do número de novos animais atendidos, ele já não está mais crescente, ele está decrescente. Ele atendia próximo de, sei lá, 80 novos animais ali na média, 80 novos animais por mês há 2 anos atrás, agora ele está em alguma coisa em torno de 70 novos animais. Isso é ruim? De novo, depende do contexto, não necessariamente. Isso quer dizer apenas que ele tem, ele está tendo novos animais sendo atendidos, ou seja, está havendo captação de novos clientes, mas essa captação ela está diminuindo o ritmo dela, que pode ser consequência, de novo, de um amadurecimento do negócio, de questões que têm que ser analisadas dentro de um contexto. Mas isso daqui também permite você saber se o seu negócio está em crescimento ou se ele não está em crescimento e em que ritmo que isso está acontecendo. Você consegue, com esses três gráficos aqui, bater o olho e saber mais ou menos o que está acontecendo sem muito tempo investido nessa análise. E claro, como a gente tem números, a gente pode estabelecer metas de gestão em cima disso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Vamos olhar agora a vacina. A vacina tem um negócio mais legal. Porque a vacina, ela permite fazer basicamente a mesma coisa, só que tem uma diferença que a consulta não tem. Vamos lá. O que eu preciso olhar quando eu estou falando de vacinação? Eu preciso olhar
se o número de vacinas que eu estou aplicando mensalmente está crescendo ou não, tá? Eu preciso olhar se o número de animais que eu estou vacinando mensalmente está crescendo ou não, em que ritmo que isso está acontecendo, se está havendo crescimento, em que ritmo que ele está acontecendo, se está dentro do meu planejamento ou não. Agora, nas vacinas, você também pode olhar quantos animais você está perdendo na vacinação. Por quê? Porque é diferente da consulta, especialmente aquela consulta que não é a consulta regular, que é a consulta porque o animal teve algum problema, a vacinação, você espera que o animal seja vacinado anualmente. Então, quando um animal passou alguma vez pela sua loja e não voltou, você pode dizer que houve uma perda daquele animal, que pode ter várias origens. A perda pode ser porque o animal faleceu, ou a perda pode ser porque o proprietário deixou de vacinar o animal aquele ano, ou a perda pode ser porque esse animal o tutor levou para ele ser vacinado em outro estabelecimento. Ou até na casa dele, comprou uma vacina lá e aplicou sozinho em casa, enfim. Existe uma perda do ponto de vista do seu negócio. Isso você consegue medir na vacinação, coisa que você não consegue medir com a mesma eficiência na consulta. E aí sim, se você está perdendo animais, quem são esses animais que você perdeu? Dá para você saber isso. Que animais você deveria ter vacinado e que você não vacinou. Então vamos olhar um pouquinho os dados da vacinação dessa rede. E aí, olha só o que está acontecendo aqui. Olha só que tem mais informações aqui. De novo, o número de animais vivos. De novo, aí eu tenho ali agora o número de animais vacinados. Eu tenho 1.016 animais vacinados durante o tempo de análise, que aqui, se eu não me engano, são 2 anos. Depois a gente vai abrir esses dados lá para mostrar realmente. Mas eu tenho 1.028 animais que eu chamo de animais desaparecidos. O que é um animal desaparecido? É porque o animal se perdeu? Não, nada disso. É desaparecido da sua clínica. Significa que esse animal tomou vacinas, usou o seu serviço de vacinação é, no passado, por exemplo, nos últimos 3 anos, num dos últimos 2 anos anteriores, ele tomou alguma vacina, mas no último ano, ele não tomou nenhuma vacina na sua clínica. Ou seja, um animal que não retornou para tomar nenhuma vacina na sua clínica no último ano, mas que tinha tomado vacina antes. Então, veja que o número é relativamente grande. Nós estamos falando de 1.028 animais desaparecidos, quando eu tenho 1.016 animais que foram de fato vacinados. E aqui nos gráficos, olha só o que acontece aqui com essa clínica. Eu vejo aqui o número de vacinas aplicadas. Ela está crescente de novo. Eu estou crescendo. Do mesmo jeito que o número de consultas estava crescendo, o número de vacinas também está crescendo. O número de animais atendidos na vacinação também está crescendo. Nossa, então essa clínica está indo muito bem. Mais ou menos. Quer dizer, não é que mais ou menos, está indo bem sim, mas tem pontos de atenção que devem ser considerados aqui. O número de animais atendidos está crescendo. E aqui eu tenho, de novo, o número de novos animais que eu estou conseguindo vacinar. Veja que esse número de novos animais, ele tem uma média praticamente constante, assim, na média, né? A tendência dela é uma tendência de equilíbrio. Ele nem está crescendo o número de novos animais atendidos e nem está diminuindo. Ele está numa média de aproximadamente 50 animais novos por mês. Teve mês aqui que teve pico, mas em geral ele está ali próximo de 50 animais atendidos todos os meses. E aqui, esse gráfico que pode ser um ponto de atenção é o número de animais perdidos durante a vacinação. Porque, embora o número de animais novos esteja constante, o número de animais perdidos está crescente. E aí o que acontece? Olha que interessante. Se eu olho há 2 anos atrás, eu perdia, na média, aqui em torno de 20 animais por mês. Mas eu conquistava novos 50. Então eu estava ganhando mais clientes do que perdendo. Hoje, essa média de animais perdidos, ela saiu de 20 e passou ou está se aproximando muito dos 50. Na verdade, nos últimos meses passou. Eu tive mês aqui que eu perdi 80 animais, eu tive mês aqui no mês passado, que foi agosto desse ano, ele perdeu 60 e poucos animais. Ou seja, neste caso, eu estou tendo uma perda de clientes maior do que os novos clientes que eu estou conquistando. Isso é um motivo de preocupação. Embora o cenário esteja positivo ainda, isso daqui
A longo prazo, se essa tendência se mantiver, essa é uma clínica que pode vir a ter problemas de diminuição de população atendida no futuro. Então, olha, caramba, então eu tenho um negócio que tem aqui as suas particularidades que a gente vai ter que entender para saber aonde a gente vai ter que apertar o parafuso. Muito bem, falamos um pouquinho disso, né? Aí eu já comecei a entender, bom, já entendi um pouco do meu negócio, eu sei quantos animais eu atendo, estou vendo aqui como é que está o desenvolvimento em geral da minha clínica, estou vendo a minha vacinação. Onde eu vou agir? A questão é, aonde eu vou agir? Esse que, no final das contas, vocês acabam, boa parte de vocês veio aqui para pensar isso junto comigo, né? Então vamos lá, agora vamos para a parte 2. Eu falei, primeiro a gente tinha que entender e depois a gente tem que agir. Então vamos começar a transformar esse conhecimento que a gente teve em ação. E para a gente fazer isso, a gente tem alguns pressupostos, né? Primeiro pressuposto, né? Que vacina, como eu já falei antes, é um serviço recorrente. Você espera que o animal seja vacinado anualmente enquanto ele estiver vivo. Ok. Segundo, as vacinas, elas têm uma característica muito interessante porque ela pode ser usada como termômetro de presença, né? Porque, como eu falei, se o animal está ativo economicamente na sua clínica, ele deve estar voltando na sua loja pelo menos uma vez por ano. Então, ela é utilizada como termômetro, mas mais do que isso. Quando o animal vem até a loja, quando o tutor leva o animal dele para uma vacinação, existe uma chance de promoção de vendas de outros serviços. E aí eu não estou falando só, é claro que eu não estou falando só de serviços veterinários, né? Porque o animal estando na loja, a tendência dele consumir outros serviços é maior. Mas mesmo para os serviços veterinários, porque se ele passou por uma vacinação, já é uma oportunidade ali de você dar uma olhada de como é que está a saúde geral daquele animal. Você está tendo contato com o animal que pode potencializar a venda de outros serviços. E eu não estou falando nada aqui que viole minimamente qualquer questão ética. Óbvio que quando eu estou falando de venda de novos serviços, não é empurrar serviços desnecessários para ninguém, pelo amor de Deus. Estou falando de analisar a necessidade que aquele animal tem de algum tipo de atenção e que você não saberia se você não tivesse visto o animal dentro de um contexto de vacinação, tá? Outro pressuposto básico que a gente tem é que é muito mais fácil você falar com pessoas conhecidas do que com pessoas desconhecidas. Se você tiver que pedir um favor para alguém, para quem você pede? Você pede para um conhecido seu ou você pede para um estranho desconhecido na rua? Você vai pedir para um conhecido, porque é mais fácil você conversar com pessoas conhecidas. Assim também é com a questão do relacionamento comercial. Se você vai conversar com alguém, é muito melhor você conversar com quem você já conhece, com quem já te conhece, do que conversar. Não é que eu estou falando que é melhor, é mais a chance de sucesso num diálogo com quem você já conhece é maior do que a chance de sucesso no diálogo com quem não te conhece ainda ou com quem você ainda não conhece. Isso significa que você não deve conversar com estranhos? Não, no caso de negócios, isso não é uma boa política. Mas eu tenho mais chances de potencializar um relacionamento se eu estiver falando com pessoas que já me conhecem do que o contrário. Ok? E por último, outro pressuposto básico é que nada disso acontece sem a participação efetiva de pessoas. Então, esses são os nossos pressupostos, ok? Ok, como é que eu transformo isso em coisa prática? Vamos lá, Ricardo. Primeira coisa. Focar nos animais desaparecidos. Lembra que eu falei dos animais desaparecidos? O que é o animal desaparecido? É o animal que já foi vacinado na sua clínica, em algum momento, às vezes mais de uma vez, mas não voltou no último ano. Por que não voltou? É entender isso, tá? Entender quem são esses animais, entender onde eles estão. Eles estão vivos ainda? Ou o proprietário se mudou? Ou ele está, enfim, entender o motivo desse desaparecimento. Quantas vacinas esse animal tomou antes de sumir? Era um cliente recorrente? Ele teve muitas vacinas dentro da sua clínica? Passou uma vez? Como é que foi isso? Isso é uma coisa que você consegue hoje fazer muito facilmente, naqueles painéis que depois eu vou mostrar na prática, né? Aqui, simplesmente, ó, pegar essa informação aqui. Obviamente, eu tirei por uma questão de privacidade aqui os dados do tutor,
né, que não estão sendo mostrados aqui, mas basicamente o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando aqui um painel quando a gente clica lá no sistema, que eu vou mostrar depois que essa opção já está disponível para vocês. Quando você clica lá no sistema, em cima do número de animais desaparecidos, ele vai mostrar quem são eles. Então ele vai mostrar aqui, pegar, por exemplo, esse animal aqui, ó. A primeira vacina que ele tomou na sua loja, nessa loja aqui, nessa clínica, foi em 2020, 16/7/2020. Ele tomou 8 vacinas entre essa primeira vacina e a última vacina que ele tomou, que foi no dia 31/8/2021. Ou seja, durante esse período de um ano, de 2020 a 2021, ele tomou 8 vacinas. Do dia 31/8/2021 para cá, ele não tomou mais nenhuma vacina. É um animal que eu já posso considerar que ele está perdido, esse cliente? Não, porque nós estamos falando de agosto, nós estamos em setembro. Pode acontecer que esse tutor simplesmente tenha atrasado por esquecimento ou por qualquer outra questão as vacinas desse animal. Mas eu posso considerar que se a última vacina foi tomada em 31/8/2021, essas vacinas já estão atrasadas. Então já preciso dar uma atenção para esse fato. E assim, eu tenho a lista de todos. Aqui ele mostra sempre em ordem decrescente da última vacina para mais antiga, né? Essas aqui são as coisas que você pode dar atenção imediata. E você tem ali as mais antigas também. Aqui eu não trouxe a lista inteira, não tem necessidade, mas basicamente é descobrir quem são esses animais que tomaram vacinas antes e não tomaram. Veja que o Nick aqui, ó, ele tomou só uma vacina só, que foi no dia 31/8/2021. Talvez tenha sido uma antirrábica, não sei, daria para saber como. Clicando na fichinha do Nick e descobrir que vacina que ele tomou, olhando como é que está o status vacinal dele. Nós vamos ver como é que faz isso já já. Muito bem. Então, isso daqui é o primeiro foco, é entender quem são esses animais para tentar conversar com esses tutores e trazer esses tutores para a clínica, de volta, para revacinar esse animal, porque é mais fácil, esse cara já fez esse serviço com você antes, por que ele não fez de novo agora? É tentar descobrir isso, ok? Então, esse é um ponto focal importante de se trabalhar, que trabalha em paralelo com uma coisa que a maioria dos clínicos veterinários já faz, que é o aviso da revacinação. É claro que você vai avisar quando está vencida aquela vacinação ou quando está para vencer, mas além desse aviso, é interessante tentar resgatar aquele cliente que não veio na loja. E aí é importante você ter uma forma de descobrir quem são essas pessoas. E aí é esse foco dos animais desaparecidos, tá? Outro ponto focal que é muito importante que eu costumo dizer, que lembra que eu falei? Isso não acontece sozinho, isso acontece dentro de um consultório veterinário, onde existe um profissional lá. Então, é interessante você olhar como que está o trabalho desses profissionais que estão trabalhando dentro do seu negócio, né? Que estão ali agindo no dia a dia. Porque esses veterinários, eles são os promotores de venda. E, de novo, aqui eu estou falando, não é assim, no sentido antiético da palavra, de promotor de venda, no sentido de vendedor que empurra serviços desnecessários para o tutor. Nada disso. Promotor de venda no sentido de que ele, dando a informação necessária para que o tutor tenha as informações, enfim, necessárias para que ele tome as melhores decisões em benefício da saúde daquele animal que você está atendendo, eles podem promover a venda. É eles quem vão conscientizar os tutores, são eles quem vão explicar da necessidade, quando ela existir, de determinados procedimentos ou de questões vacinais, tudo isso, tá? E esse desempenho dessas pessoas pode ser medido. Se pode ser medido, ele pode ser avaliado, quais têm um bom desempenho nessa tarefa e quais podem até, eventualmente, conheço até casos de gente que está trabalhando para recompensar os profissionais que fazem melhor esse trabalho. Então, o outro ponto focal aqui um deles é você olhar para o animal, o outro é você olhar para os profissionais. E como é que você olha para os profissionais? A gente criou uma tela que facilita muito isso, que é essa aqui. É uma tela que mostra aqui em questões exatamente de vacinação, né? Só que agora olhando por profissional atendido. Aqui ele mostraria os profissionais atendidos, ok? E aí eu tenho aqui algumas colunas que eu vou passar rapidamente aqui para vocês entenderem. Então, primeira coisa, eu divido vacinas em dois tipos. Vacinas previamente planejadas e vacinas imediatas. O que é uma vacina previamente planejada de uma vacina imediata?
Vacina previamente planejada é aquela que você planejou para o futuro. O que é futuro aqui, Ricardo? Futuro pode ser o mês que vem ou pode ser o ano que vem. O animal veio até a minha clínica, teve algum procedimento lá que pode ou não ter sido uma vacinação, pode ter sido uma consulta, mas eu já verifiquei que esse animal, que a data que esse animal precisa tomar as novas vacinas é a data X, que pode estar daqui a 2 meses ou que pode estar daqui a um ano. Então, quando eu planejo essa vacina, eu chamo isso de uma vacina agendada, tá? Então, o primeiro ponto é, os profissionais estão agendando essas vacinas. Então, aqui nesse caso aqui, pegar esse profissional aqui, por exemplo, ele agendou 171 vacinas, 171 vacinas no período de análise aqui. Ok, que foi do último ano. Ele agendou 171 vacinas. Dessas vacinas que foram agendadas, quantas de fato foram aplicadas? Ora, foram aplicadas 52 vacinas. Ou seja, houve uma perda, que eu vou chamar de perda vacinal aqui, de 70%. 70% das vacinas que foram planejadas não foram executadas. Entendeu? Então aqui eu consigo analisar isso para esse profissional. Aqui eu tenho um outro profissional que agendou mais vacinas e teve uma perda menor, 10% menor, mas ainda alta. Tem um outro profissional aqui que teve uma perda ainda menor. Enfim, você consegue saber isso. E se eu clicar aqui, gente, aqui não, porque aqui é só uma imagem da tela, né? Mas se eu clicar aqui, eu sei quais são essas vacinas que não foram aplicadas, que foram planejadas, mas não foram aplicadas. Isso eu estou falando das vacinas planejadas anteriormente. E aí eu tenho também as vacinas imediatas. O que é uma vacina imediata? É aquela vacina que o animal chega até a clínica, às vezes o animal pode ser um filhote, é a primeira vez que o animal chega na clínica, e ele é vacinado naquele dia, imediatamente, ali no prazo de 10 dias entre o atendimento e a aplicação da vacina. Aí, naturalmente, eu vou também ter um número, né, que nesse mesmo profissional aqui, eu tive 275 vacinas imediatas, e aí a perda costuma ser muito pequena, porque eu estou falando de uma aplicação imediata, eu não estou falando de um planejamento futuro. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma perda de 2,5%. Quando aqui eu estou perdendo 70%, aqui eu estou perdendo 2,5%. Veja que esse profissional aqui, ele teve uma perda total de 30% das vacinas dele. Só que ele perdeu 70% das planejadas e ele perdeu só 2,5% das imediatas, o que faz sentido que as imediatas sejam a perda menor. E aí também eu sei o seguinte, quantos animais que passaram por esse profissional, em algum momento, por exemplo, numa consulta, não foram vacinados? E consigo saber isso também. Eu tenho 111 animais que tiveram contato com esse profissional em algum momento, mas não foram vacinados. Isso é responsabilidade única e exclusiva desse profissional vacinar? Não, claro que não. O profissional não tem como obrigar o proprietário a fazer a vacina do animal. Mas eu consigo saber se pelo menos houve ali um trabalho de conscientização desse proprietário. Então, com esse painel aqui, você consegue ver os números por profissional e sabendo os números por profissional, de novo, você pode acompanhar esses números, especialmente esse número de vacinas agendadas versus vacinas aplicadas. Se está dependendo da clínica, algumas clínicas colocam o pós-venda dessas vacinas na mão do próprio veterinário, outras têm um departamento para fazer esse pós-venda, pouco importa. Mas tem aqui um papel fundamental do veterinário, que é o papel de conscientização do proprietário, de que existe um decaimento da imunidade do animal depois de um período em que é necessário revacinar esse animal. Então, existe um trabalho que é necessário ser feito aqui de conscientização. Então, esse é um ponto importante para ser feito. E quando eu clico lá por exemplo, exatamente aquele caso lá, na figura anterior eu mostrei aqui, né? Ah, eu perdi uma determinada vacina que não foi feita. Aí eu clico em cima desse número. Eu vou conseguir descobrir exatamente para aquele ocultado qual foi a vacina que foi planejada, quando ela foi planejada, para que data estava prevista a vacinação, que vacina era essa que teria que ter sido aplicado e quem era o animal que deveria receber essa vacina. Então, de novo, aqui você consegue ver por proprietário
quais foram os animais que deveriam ter tomado a vacina e não tomaram. Então, por exemplo, eu tive aqui esse animal aqui, a Ayla. Ela deveria ter tomado 2 doses. Ela teve uma vacina programada lá em 2021, no dia 2/9, 2 de setembro de 2021, prevista para o dia 2/9 de setembro deste ano, nós estamos agora no dia 22, prevista para 20 dias atrás, a antirrábica e a polivalente. O proprietário ainda não retornou para fazer essas 2 vacinas desse animal aqui. Então, dá para a gente entender quais são os animais que não voltaram para a vacinação. Muito bem. E por último, esses aqui são os animais também desse mesmo profissional que foram atendidos no consultório, passaram por uma consulta clínica, mas não tiveram nenhuma vacina no último ano. Ou seja, aquela última coluna que eu estava mostrando aqui, os animais não vacinados. Que animal? Ah, ele veio na clínica para quê? Não sei, pode ter sido uma consulta por algum mal-estar que o animal teve, passou pela clínica e não sofreu nenhuma vacina. Ora, não recebeu nenhuma vacina dentro da sua clínica veterinária. Não recebeu por quê? Porque esse proprietário não vacina? Ou porque esse proprietário está vacinando no local? Aí é uma questão de entender o que você está fazendo. Com essa informação, a questão é a seguinte: com essa informação, como é que eu vou agir? Eu basicamente, eu sugiro 3 coisas que você pode fazer. Primeira coisa é entender, como eu falei, entender esses números que a gente acabou de mostrar. Segunda coisa é estimular a sua equipe a ter essa visão empreendedora. E o empreendedor, de novo aqui, volta a fazer aquela questão que é o empreendedor com ética médica junto, né? Que é entender que existe um papel do clínico veterinário na promoção do negócio, que é de interesse da loja, da clínica e também de interesse da saúde do animal, certo? Então é importante conversar isso com os seus profissionais. Segundo, estimular esse desempenho individual, utilizar esse desempenho individual de cada um desses veterinários, quando necessário e quando possível, como um dos possíveis critérios de avaliação desse profissional, se ele está fazendo um bom trabalho ou não. E, junto com isso, estabelecer um plano de comunicação com seus clientes. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você saber quais são os animais que você não vacinou e isso ficar como uma informação vazia, que não tem nenhuma ação em cima dessa informação. Aí você não está fazendo nada. Aí é que entra aquela história do que eu falei. Se você não agir, então você está tendo uma gestão passiva. Você sabe o que está acontecendo, você pode até ter todo o conhecimento necessário sobre o seu negócio, mas você não tem ação. Então você não tem uma gestão ativa de verdade. Então, é necessário você estabelecer um plano. Como é que você vai se comunicar? Qual é o caminho que você vai se comunicar para fazer essa comunicação com seus clientes? Isso pode ser feito de várias formas diferentes, a gente não tem tempo hoje de falar isso, mas o importante é chamar a atenção de que isso vai precisar ser feito, ok? E aí você vai perguntar para mim, mas Ricardo, tudo isso que você mostrou está onde? Onde que eu pego essas informações todas? Né? Onde que você conseguiu essas informações? Eu nunca vi isso no meu sistema. Onde que está isso? Bom, isso está no nosso módulo de veterinária em nuvem, tá? Muitos dos nossos clientes não utilizam ainda o nosso módulo de veterinária em nuvem. Isso é uma coisa que a gente quer mudar, porque ali tem recursos muito interessantes que são, às vezes, mal aproveitados. Alguns clientes não ativaram ele ainda, tem até o direito, mas não usam, outros simplesmente não ativaram. Deixa eu mostrar aqui muito rapidamente para vocês aonde que eu consigo essas informações. Deixa eu pegar aqui, abrir a tela aqui, vou trazer para cá. Deixa eu ver se ele não caiu aqui a minha sessão. Basicamente, tudo isso que eu falei para você está aqui, ó. Então, no seu módulo de nuvem, olha só, você tem um menu chamado de análises, onde tem tudo isso que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, isso aqui, ao contrário daqueles outros, esses dados aqui não são reais, isso aqui é uma loja fictícia. Então, eu tenho aqui um menu de análise, onde eu faço, primeiro, análise da população, que é essa, onde ele vai mostrar aquele primeiro gráfico que eu mostrei, não vou detalhar nada aqui. Aqui eu tenho a análise das vacinações, tá? Que é aquela segunda parte que eu mostrei. Depois eu vou ter a análise das consultas, depois eu vou ter uma outra que é a análise das consultas. Depois eu vou ter a análise dos profissionais.
que são aquela última tabela lá. E aquilo que eu falei, ó, por exemplo, esse profissional Jorge Paulo aqui. O profissional Jorge Paulo agendou 34 vacinas. Ele aplicou apenas 2, perdeu 94%. Óbvio que é fictício. Pô, que animais são esses que não foram vacinados? Se eu clico aqui, ele vai me levar para esses animais cuja vacina foi planejada e não foi aplicada. Tem vários animais aqui são de teste, né? Da mesma forma, se eu quiser saber quais são os animais que passaram pela mão do Jorge Paulo, mas não tiveram nenhuma vacina aplicada. Eu tive um animal. Quem foi esse animal? É o animal do tutor Ricardo de Almeida, o animal chama Naila. Se eu clicar aqui na ficha do animal, eu vou conseguir descobrir o que é que aconteceu com esse animal. Por exemplo, ele teve uma consulta em algum motivo, que eu poderia visualizar aqui o motivo, mas quando eu vou olhar para vacinas, eu não tive nenhuma vacina aplicada para esse animal. Então, este menu aqui permite que você descubra todas essas informações que a gente viu hoje. Então, isso já está disponível para quem quiser acessar o módulo de veterinária, abrir lá a sua... Você já vai encontrar essa informação disponível hoje. Ok? Voltando aqui para a nossa apresentação, então, a pergunta é, a gente cumpriu a nossa promessa? Eu falei que no convite eu mandei alguns pontos que a gente ia falar. Vamos dar uma revisada se a gente cumpriu a promessa. Eu falei que a gente ia saber, como você pode saber se o número de animais que a sua clínica atende está estável, crescente ou em queda? A gente viu isso, ok, cheque. Como analisar o desempenho da sua clínica quanto à vacinação dos animais? Também vimos isso. Qual é o tamanho e o perfil da população de animais atendidos na sua clínica e como está a sua evolução no tempo? Vimos isso? Vimos. Como identificar os animais que deveriam ter sido vacinados e não foram? Já fizemos isso? Fizemos. Como saber se você está conquistando novos pacientes ou perdendo eles para a concorrência? Vimos isso lá no crescimento da população atendida das consultas, ok. Como está o desempenho individual de cada profissional da sua clínica? Vimos isso também. E aí agora, como você pode fazer um planejamento eficiente de vacinas para cada animal de uma maneira simples e rápida? E como descobrir o status animal? Isso a gente não fez. Aí eu pergunto para vocês, são 11 horas, então eu tenho mais a possibilidade de mostrar isso para vocês, se vocês quiserem ver isso daqui. Como que eu faço um planejamento eficiente e rápido de vacinas? Caso vocês tenham mais um tempinho, eu mostro. Se não, a gente vai parar por aqui. Eu tenho tempo para mostrar para vocês, não toma muito, mas eu dependo de vocês quererem ver a mais, porque o meu compromisso era falar com vocês das 10 às 11. Me respondam no chat aí se vocês querem fazer alguma pergunta e se vocês querem ver essa... Ótimo. Eu já tive 2 respostas positivas, está todo mundo aqui. Então, ótimo. Então, o pessoal está um pouquinho de tempo a mais. Vamos mostrar, então, essa parte aqui, que agora já não é mais uma parte tão gerencial, mas é operacional, mas é bem interessante de ser mostrado. Qual que é a ideia aqui? Eu tinha reservado, já tinha me preparado para falar isso mesmo. Como é que eu estabeleço o que eu chamo de protocolo vacinal dentro da minha clínica veterinária? O que é um protocolo vacinal? Um protocolo vacinal, basicamente, ele é a definição de quais vacinas eu vou aplicar para um determinado tipo de animal e com que frequência essas vacinas serão aplicadas. É óbvio que eu não estou aqui para dar aula para ensinar o vigário a rezar missa, eu não sou profissional com formação médica veterinária, mas eu estou usando como referência, tem até o link aí no final, eu estou usando como referência um resumo de um guia que foi elaborado pela Comissão Latino-Americana de Vacinologia de Animais de Companhia, tá bom? Depois, se vocês quiserem ver, está nesse link aqui, eu posso mandar para vocês também. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, tem um resuminho que que a sugestão é que cada veterinário deveria vacinar cada cão com o mínimo de vacinas possível que garanta a sua imunização. E ele divide as vacinas em 2 tipos. As vacinas essenciais, que são para raiva, sinomose, parvo, leptospirose, hepatite. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É esse povo aqui da Comissão Latino-Americana. Hepatite infecciosa canina, etc. E tal. E as vacinas não essenciais, que serão aplicadas de acordo com a avaliação da necessidade, caso a caso, ok? Basicamente aqui ele tem as essenciais, que são essas, e as não essenciais. Bom, o que eu fiz baseado nisso? Eu criei, então, o que eu chamei de protocolo vacinal.
Agora eu vou sair daqui e vou mostrar isso na prática para vocês, o que é esse protocolo vacinal. Vou entrar no sistema e vou mostrar aqui o seguinte, no meu cadastro aqui, eu tenho as minhas vacinas, isso eu já tenho, o cadastro de vacinas. Então, por exemplo, eu criei aqui as vacinas que eu chamei de complementares, que são aquelas que deveriam passar por uma avaliação de necessidade pelo clínico veterinário, e as vacinas que são essenciais. Então, peguei as que estavam lá, criei uma vacina anual para leptospirose, que é aplicada uma vez a cada 365 dias, e eu tenho 20 doses. O que significa isso? Que essa vacina, quando aplicada, eu tenho que dar para os próximos 20 anos. Como eu estou falando aqui de vacinação, nesse caso estou dando exemplo de cães, tá? 20 anos significa o quê? Basicamente significa toda a vida do animal. Anualmente ele vai tomar essa vacina, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, as vacinas anuais estão todas com 20 doses, porque cobre a vida do animal inteira praticamente. Polivalente, a raiva anual e assim por diante. Essas são essenciais. Então primeiro eu vou cadastrar as minhas vacinas. Muito bem. Depois que eu cadastrei todas as vacinas que eu vou trabalhar, né? No caso aqui eu cadastrei com separação, mas isso aqui é só uma questão de referência, você não precisa cadastrar com esse nome complementar, nem com o nome de essencial, mas é uma referência para o próprio veterinário, que essa daqui ele teria que explicar para o proprietário da necessidade anual, e essa aqui ele teria que avaliar se é ou não o caso. Por exemplo, leishmaniose só pode ser aplicada, só deveria ser aplicada para animais que não tiveram contaminação anterior. Isso eu sei porque eu vi ali no texto lá da comissão, não é porque eu fiz o curso de medicina veterinária, tá bom? Muito bem. Depois que eu defini as minhas vacinas, eu defino o que eu chamo de protocolo vacinal. Ok, o que é um protocolo vacinal? Eu defini, por exemplo, um protocolo vacinal para cães adultos. O que é um protocolo vacinal para cães adultos? Um protocolo vacinal para cão adulto é isso aqui, ó. Eu tenho aqui as vacinas que eu disponibilizo para esse animal. Então, eu tenho aqui a vacina de raiva, todo ano ele deveria tomar, a de leishmaniose, a polivalente, a leptospirose, a tosse dos canis e a contra giardia, né? Essas são as vacinas com que eu trabalho dentro da minha clínica e, portanto, as vacinas que eu posso aplicar. Ok? Então, o que acontece com isso, com essas informações? Poxa, Ricardo, então quando o animal entra, eu deveria cadastrar a vacina de raiva, eu deveria cadastrar a vacina de leishmaniose, eu deveria cadastrar... Isso vai dar um trabalho para poder cadastrar todas essas vacinas, planejar todas essas vacinas para aquele animal, correto? Não, não está correto. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja cadastrando um animal novo. O animal chega pela primeira vez na minha clínica veterinária. Eu venho aqui e vou adicionar um novo animal no meu cadastro. E aí eu vou pegar esse animal, vou colocar o nome dele aqui, Bolinho, por exemplo, é o nome do animal. Bolinho, vou indicar quem é o proprietário, é o André. Ok, que espécie que ele é? Ele é da espécie canina. Eu vou colocar aqui a data de nascimento dele, vou colocar aqui, por exemplo, 1/4/2018, portanto, já é um animal adulto. Tá, e não vou fazer mais nada, vou só clicar aqui no gravar. Estou cadastrando um novo animal. Quando eu cadastro um novo animal, ele já vai perguntar para mim, deseja incluir o protocolo vacinal? Opa, quero, vou aproveitar, já vou planejar as vacinas desse animal para mim. Ok, aí ele vai trazer uma tela, ele vai verificar aí quem é o profissional que está responsável por que está fazendo esse trabalho e que protocolo você vai usar. É o de cães adultos ou cães filhotes? Eu tenho as duas aqui, eles vai pegar o protocolo adequado para a espécie do animal. Por que ele tem o de cães filhotes se aquele proprietário já é o de cães, o animal já é um cão adulto? Porque eu posso registrar as vacinas que ele tomou quando filhote, se por acaso eu tiver a carteirinha de vacinação dele comigo. Mas se não, eu vou usar a de cães adultos mesmo. Seleciona esse protocolo. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar todas as vacinas que estão dentro daquele protocolo. E aí você vai indicar quais são as vacinas que esse animal de fato vai tomar. Suponha que esse animal, por exemplo, não vá tomar a vacina de leishmaniose. Por quê? Porque ele já teve contato, então ele não vai. Isso não se aplica para ele. É uma das vacinas complementares que não se aplicam a esse animal. Então ele não vai tomar. E ele também não vai tomar essa. Por quê? Porque, eventualmente, eu sei que ele é alérgico a algum componente dessa vacina. Não sei, estou inventando aqui. Então não vai tomar essa, mas ele vai tomar as outras todas. Sendo que ele vai iniciar essa vacinação quando? Bom, eu vou iniciar esse protocolo hoje. Hoje ele vai tomar a vacina de raiva, vai tomar, sei lá, a de leptospirose. Essa outra vacina aqui,
Eu não vou aplicar hoje, vou aplicar daqui a 15 dias, por exemplo. Então, eu vou agendar ela para o dia 6, e essa aqui de tosse dos canis eu vou agendar para o dia 6 também. Então, tem duas que vão começar hoje o protocolo e duas que vão começar mais para frente. Ok, gravei. O que o sistema vai fazer? Com isso, ele vai criar para você o planejamento de vacina de todas essas vacinas por 20 anos. Então, cliquei aqui no gravar. Ele vai planejar as vacinas para esse animal. De todas essas, no caso aqui eu selecionei 4 vacinas, poderia ser quantas fossem necessárias dentro do protocolo, ele vai planejar para os próximos 20 anos. Pronto, a vacinação desse animal está planejada. Ele está procurando aqui o animal teste, vou procurar o bolinho agora que a gente acabou de cadastrar, só para a gente ver. Ó, o bolinho está aqui, acabamos de cadastrar ele. Se eu olhar as vacinas que estão planejadas para ele, já estão aqui, ele já está mostrando para mim, por exemplo, ó, que eu vou tomar, que o animal está previsto para tomar a raiva hoje, dia 22, está planejada para hoje. A leptospirose hoje, também planejada para hoje. No dia 6/10, ele já está planejando aqui a polivalente e a tosse dos caninos. De leptospirose. Mas, Ricardo, você não falou que ele planejou 20 anos? Sim, mas por uma questão de praticidade, ele mostra apenas a da janela do último ano, tá bom? E mostra que essas vacinas não foram aplicadas. Se eu apliquei a vacina, eu venho aqui, posso dar baixa na vacina e pronto, a minha vacina já vai estar. Aí eu posso colocar aqui qual foi o laboratório, que vacina foi que eu apliquei, e o lote, por exemplo. Pronto, a vacina está aplicada. Ok. Então, com isso, eu planejei muito facilmente todas as vacinas. E em cima desse planejamento, automaticamente eu ganho aquelas métricas de vacinas planejadas versus vacinas aplicadas. E eu só preciso fazer esse planejamento uma única vez. Poxa vida, Ricardo, mas se por acaso o animal morrer? E essas vacinas que eu planejei para 20 anos? Não tem problema. O que vai acontecer se o animal morrer? Olha isso aqui, por exemplo. Suponha que o animal faleceu. Tá vendo aqui que eu tenho vacina planejada para 2023, que está aparecendo aqui? Eu tenho vacina, inclusive, para 2024, 2025, 2026, que não estão aparecendo aqui. Se eu vier nos dados desse animal aqui, e eu editar essa vacina e marcar que o animal está morto, se eu marcar que o animal está morto, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai, é, excluir essas vacinas do meu animal. Então, as vacinas planejadas para o futuro não estarão mais disponíveis aqui. Veja que ele excluiu todas as vacinas de 2023. Por quê? Porque não faz sentido. Se o animal morreu hoje, a vacina que estava planejada para 2023, 2024, 2040 não acontecerão mais. Ele já tirou isso para mim, ele já limpou o meu banco de dados. Então, eu posso planejar para 20 anos. Se o animal faleceu, eu tiro isso da minha lista e isso não vai poluir os meus números de análise. Veja que ele tirou de 2023, ele não tirou a de hoje, porque ele tira só do futuro. Essa aqui, que nesse caso foi um caso especial, né? Porque se ele está para morrer hoje, eu não iria estar aplicando vacina nele, né? Mas, em princípio, ele não tirou daqui essa apenas porque ela está na data de hoje. Ele elimina as vacinas futuras não aplicadas. As vacinas passadas, naturalmente, ele não vai mexer. Então, eu posso fazer isso, planejar o meu protocolo inteirinho, muito facilmente. E tem um outro recurso que o protocolo ajuda demais, que é o seguinte: imagina que você tem um animal, mas, Ricardo, eu não planejei o protocolo do animal. Como é que eu sei se o animal já tem ou não vacinas aplicadas? Como é que eu vejo isso? Vamos supor que eu tenho um animal aqui. Vou cadastrar um novo animal. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou colocar aqui agora, sei lá, Toby. Toby é do mesmo André. Vou chamar de Toby 11/12, que é o horário que a gente está fazendo, só porque eu posso ter cadastrado um Toby antes. Ele também é da espécie canina e ele também vou colocar aqui que nasceu em 2017, 12/6/2017. Também é um animal adulto. Tá, olha que interessante, gente. Eu vou gravar. Eu não vou incluir protocolo. Eu só cadastrei o animal. Só isso. Olha que interessante. Se eu olhar agora a ficha do Toby, procurar a ficha do Toby aqui. Está aqui o Toby, do André. Veja que não tem nenhuma vacina planejada para ele.
Tá vendo? Não tenho vacina, não planejei, não fiz esse trabalho. Apesar do sistema ter me oferecido, eu não fiz esse trabalho. Mas o sistema sabe que esse animal é um cão, porque eu disse que ele é um cão, e ele sabe a data de nascimento. Então ele sabe que para esse animal se aplica o protocolo de cães adultos, certo? Então se eu clicar aqui em protocolo vacinal, o sistema automaticamente vai varrer para mim e verificar se no último ano ele tomou algumas dessas vacinas que estão previstas no protocolo. E nesse caso, ele não tomou. Por quê? Porque eu não coloquei mesmo, né? Então, veja, mesmo que eu não tenha feito nenhum planejamento prévio, como eu tenho o conceito do protocolo, se eu sei o animal, eu sei que existe um protocolo para o cão adulto, e esse animal é um cão adulto, só de existir o animal no seu cadastro, o veterinário consegue saber como é que está o status vacinal dele. Eu posso ter tomado uma vacina que nem tinha sido planejada, mas se foi registrada essa vacina, ele já mostraria aqui. Então, esse animal aqui, por exemplo, ele precisaria tomar, claro, sob uma avaliação, algumas delas que são complementares, mas ele precisaria tomar essas vacinas aqui. Então, isso complementa aquelas duas outras perguntas que eu tinha colocado lá, que eram quais? Voltando aqui na nossa lista aqui, ó. Como você pode fazer um planejamento eficiente de vacinas para cada animal de uma maneira simples e rápida? Que eu não tenho que ficar colocando todas as vacinas, porque a gente sabe que o veterinário está ali, ele tem um atendimento, ele tem um próximo cliente para ser atendido, então isso tem que ser rápido. Então você pode fazer isso tudo de uma vez só. E como é que você descobre o status vacinal do animal dentro da consulta veterinária? Basta clicar na opção protocolos vacinais e o sistema vai fazer isso para você automaticamente, independentemente de você ter ou não feito o planejamento das vacinas. Nesse caso aqui nem houve o planejamento. Agora vamos supor que eu queira colocar uma vacina aqui, só para mudar um exemplo. Se eu vier aqui e planejar uma vacina, vou, por exemplo, colocar a vacina de raiva, vou pegar aqui a vacina de raiva, não estou colocando o protocolo inteiro agora, estou colocando só a vacina de raiva, então vou selecionar aqui a vacina de raiva anual. Veja que eu estou colocando só essa vacina, sendo aplicada, vamos supor que ele já tomou essa vacina, eu estou só atualizando, tomou dia 8 de julho. Gravei. O que vai acontecer? Lá na minha lista de vacinas desse animal, se eu clicar aqui, eu vou ter a minha vacina de raiva, beleza, aplicada no dia 8 de julho, e já tenho, na verdade, planejada aqui, eu vou dar baixa dela agora para dizer que eu, de fato, confirmei essa aplicação, só para ficar como registrado. Então, essa vacina foi dado baixa agora dela. Perfeito? Pronto. Então, a vacina de raiva de 2022 foi planejado para o dia 8/7. Eu não marquei a data que foi aplicada, então ficou com a data de hoje. Beleza. Se eu clicar aqui em protocolo de novo, o que vai acontecer? Ele vai mostrar que a raiva já foi tomada no dia 22. Então, está marcado aqui. As outras não. Então, ele está mostrando que, olha, dentro do protocolo das essenciais, ele já tomou raiva, mas ele ainda não tomou leptospirose, nem a polivalente. As complementares é questão de avaliar se ele vai ou não tomar, o sistema não vai tomar essa decisão, porque depende da análise médica do animal. Ok? Com isso, a gente cumpre a nossa promessa de falar todos os pontos que a gente queria falar para vocês. Vou colocar um spoilerzinho aqui para vocês, né? Que é só para encerrar e abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, claro. E falar um spoiler. O que tem aí que a gente vai de novidade para ser lançado? A gente tem um novo módulo que talvez alguns de vocês se interessem, que é o módulo de internação. Ele já está disponível dentro como uma visualização, que é o módulo que permite você controlar todos os animais que você tem internados no seu hospital veterinário, se você tiver internação, se você tiver um hospital veterinário, obviamente, ou se você não tivesse, for na sua própria clínica de internação, você já tem como controlar isso. Em breve, a gente vai fazer o lançamento oficial desse recurso, com condições especiais para quem quiser utilizar ela imediatamente. Que condições especiais? Vou falar no dia do lançamento. Então, aqui eu tenho toda a parte do histórico da internação, com acompanhamento de consumo, do que foi feito, o que precisa ser cobrado do cliente, o que precisa ser feito dentro do acompanhamento médico do cliente, que medicação precisa ser aplicada, que procedimento precisa ser executado, em que período, o que já foi feito, o que não foi feito. Isso é uma coisa que a gente vai convidar vocês para
o lançamento nas próximas semanas. Provavelmente dentro de 2 semanas a gente já vai chamar vocês, para quem tiver interesse, em conhecer esse outro módulo. E, gente, por isso, eu quero agradecer pela atenção de vocês e perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta que queira fazer.